Olá, tudo bem, meus caros alunos? Bom, eu quero aproveitar esse momento aqui e fazer com vocês uma breve revisão da aula número 3 de História, né? O qual está abordando as nossas aulas de História, as mudanças que houve na sociedade na Idade Média, tá certo? Então, para ajudar vocês, né, resolvi fazer aqui um resumão para poder ajudar vocês na questão aí das atividades que vocês têm que responder, né? Tá certo? Então vamos lá. O que é que nós temos que ter em mente? Temos que ter em mente que nós estamos falando aqui entre o século XI ao século XV, tá certo? Então, é mais ou menos aí, né, o período do finalzinho da Idade Média, tá bom? Então, vamos analisar um pouquinho antes como é que era a sociedade na época, né, antes de haver essas mudanças que nós vamos abordar a partir de agora, tá bom? Então, como é que era? Lembra que o professor, inclusive, explicou na sala de aula que as comunidades eram basicamente uma comunidade de feudos, né? Como que era isso? Eram pequenas comunidades onde quem administrava, quem mandava eram os senhores feudais, né? Quem é que mandava nessa sociedade? Eram as pessoas que tinham terra, né? As pessoas que eram proprietárias desses feudos, tá bom? Que a gente já viu que, entre outras coisas, por exemplo, a nobreza possuía aí esse título, né, de senhores feudais, tá bom? E aí nós vamos ver também que uma situação que aconteceu naquela época fez com que as pessoas, os trabalhadores que viviam naqueles feudos, eles saíssem dali e fossem para as comunidades rurais, né? Ou seja, voltaram para o campo, né? O que foi esse acontecimento? É a invasão dos bárbaros, não é verdade? Então aqueles feudos, né, que eram organizados, né, que eram pequenas comunidades, eles começaram a receber ataque dos bárbaros, né, que eram pessoas assim, vamos dizer, pessoas que não tinham comida, né, que não tinha terra, né? Enfim, eles se organizaram em bandos e começaram a invadir esses feudos, né? E aí aquela população que vivia nos feudos, amedrontado, sai para as comunidades rurais, né? Então acontece um efeito contrário aí, né? A população volta para o campo, né? O que é que isso tem a ver? Tem a ver que daí a economia dessa época, dessa sociedade, que agora a comunidade começa a deixar os feudos e volta para o campo, ela vira então uma economia de subsistência, né? As pessoas plantavam e trabalhavam simplesmente para sobreviver, né? Para produzir seu próprio alimento, ou seja, não visava lucro, né? Era uma economia de subsistência, tá bom? Então, como que era ali também, então, a questão daqueles que ainda ficavam naquelas comunidades feudais, né? Era a pessoa dos servos, né? Os servos a gente não pode confundir, pense bem aí, tá? Lembrem disso. Os servos a gente não pode confundir como escravos, não eram escravos, tá? Os servos eram pessoas, trabalhadores, que trabalhavam naqueles redutos e que pagavam imposto para a nobreza, que pagavam imposto para os senhores feudais, tá bom? Na realidade existia ali uma espécie de troca, né? Eles tinham onde trabalhar, né? E em contrapartida eles pagavam imposto para os senhores feudais, tá bom? Como que era, então, a questão do clero naquela época, né? O clero, pessoal, era uma espécie de organização, vamos dizer assim, que representava a igreja, né? Era o pessoal do alto escalão da igreja, né? Eram os papas, os bispos, né? Enfim, as pessoas do alto clero, né? Que se fala assim, uma forma administrativa que a igreja tem, e aí tem várias escalas de poderes dentro dessa organização que é a igreja. Então, quem fazia parte dessa organização era chamado clero, né? E era um povo bastante poderoso, né? Eles praticamente dominavam ali todo o sistema
organizacional daquela sociedade, inclusive com grande força política. Por quê? Por falar em política, como que era a política lá naquela época dos senhores feudais, né? Era a política de reinado, né? Os reis, lembra que a gente viu isso também? Então, e quando existia lá o poder soberano do rei, logicamente que ele observava sempre a opinião do clero, a opinião da igreja, que era uma organização muito forte naquela época, tá bom? E aí, só para finalizar, né, eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Quem é que tinha o poder nessa época, né? O poder, na realidade, quem tinha era os senhores feudais, né? Então, por quê? Porque eles eram proprietários de terra, tá bom? Então, a gente viu aí esse contexto. Eu quero chamar a atenção só mais uma vez para vocês para o poder que a igreja tinha naquela época, né? Ou seja, o clero, tá bom? Então, bem rapidamente, resgatando. Como era a economia? Uma economia de subsistência. Como era a política? Governada pelos reis, com poder também do clero, né, e da nobreza. Então, praticamente 3 poderes mandavam ali no sistema político daquela época, né? Como que era a questão do trabalho? O trabalho era 2 relações, né? A primeira era um trabalho de servos que trabalhavam e pagavam imposto para a nobreza, e de um outro lado era o trabalho do campo, que era o trabalho de subsistência, tá bom? E também como era a sociedade da época. A sociedade se reunia ora em pequenas comunidades, que era o feudo, outra horas em pequenas comunidades, de onde as pessoas saíam do feudo e iam agora para as suas comunidades rurais, tá bom? Então, a religiosidade também é preciso se levar em conta, porque maciçamente naquela época, né, a religiosidade era católica, tá bom? Ou seja, as pessoas eram submetidas à observação religiosa da igreja, do clero, tá bom? Então, o que é que aconteceu a partir daí, então, né? Uma nova sociedade, né, começa a surgir, que é exatamente essas transformações que ocorreram na Idade Média, tá bom? Qual que é? Vamos analisar? Então vamos. Veja bem, a primeira situação, houve uma expansão da política agrícola por diversos setores, tá bom? Aliás, melhor dizendo, houve uma expansão agrícola por diversos motivos. Quer ver? Vamos ver um deles, né? A expansão da agricultura se deu em partes por causa de alguns instrumentos, né? Por exemplo, a charrua, né? A charrua era um instrumento que os agricultores inventaram, né? Era uma espécie de arado que servia para ajudar a cultivar a terra, tá bom? Então, veja bem, né? A charrua de madeira, tá certo? Por quê? Porque o ferro é lá para frente, né? Tá bom? Então, a charrua, ela foi um instrumento, embora hoje considerado muito simples, né? Mas que naquela época foi uma revolução para a questão da agricultura, tá certo? O que mais que a gente pode observar aí? Importantíssimo, né? Eles trabalhavam com um sistema de rotação de cultura, né? Dividiam a terra em 3 ou 4 partes e faziam rodízio, né? Quando tinha uma determinada parte produzindo uma determinada lavoura, a outra descansava. Produzia, a outra descansava. Esse giro da terra fez com que aumentasse bastante o sistema produtivo, né? Então, já era uma inovação para aquela época, tá certo? E também, nós vimos a questão de que, com mais esses cuidados de expansão da área agricultável devido à charrua, a tecnologia de repouso do solo, tudo isso fez com que aumentasse a produção de alimentos, né? Melhorou a qualidade de vida daquela população e começou então a nascer mais gente, viver mais longamente seus anos de vida. Então a gente começa a observar aí já uma mudança nessa sociedade, tá bom? E eu chamo a atenção para vocês também um outro fato que ajudou bastante, né, na questão da lavoura, que é um marco nesse período de final da Idade Média,
é a questão do uso do cavalo, né? Inclusive a nova forma de encilhar o cavalo, né? Antes o cavalo era amarrado, né, pela sua barriga, né? Depois eles começaram a já encabreçar o cavalo, né? Quer dizer, passava as cordas aqui no pescoço, enfim, né? Eles tinham mais mobilidade para poder trabalhar. Então, o uso de animal também foi uma coisa que ajudou bastante aí a questão de produção agrícola, né? É chamado como encilhamento do cavalo, tá bom? E por fim, então, eu quero destacar para vocês essa questão do aumento da população, né? Então, já começa efetivamente ter aí uma comunidade um pouco mais organizada, com sistema de produção, né? A questão dessas comunidades, como foram aumentando bastante, eles procuravam já habitar próximo a rios, a lagos, né? Onde tinha uma boa plantação e ao mesmo tempo tinha água também à vontade. Isso tudo proporcionou, né, uma melhor qualidade de vida para a sociedade daquela época, tá bom? Então, também eu quero chamar a atenção para vocês que essa questão de melhoria de qualidade, eles começam então a trocar as coisas entre eles, né, os produtos que eles precisavam entre eles, né? Surge então aí a questão do comércio da manufatura, né? A questão dos tecidos, da fabricação de pequenas roupas, ainda tudo manual, mas já havia ali uma troca, né, de produtos entre eles que precisavam uns dos outros, né? Essa trocas de mercadoria é bastante importante porque começa a surgir pequenas feiras, tá bom? Essas pequenas feiras, elas começam bastante simples e se vão transformar nas feiras medievais, né? Que é um marco aí da final da Idade Média também, tá bom? A questão das feiras, né? Então, aí é um comércio um pouco mais organizado, com muito mais mercadoria, já vindo gente de outras comunidades para estas feiras, né? E acaba surgindo, então, os mercadores. O que eram os mercadores, professor? Eram comerciantes que vinham de outras localidades para uma determinada região, onde ficavam vários comerciantes, cerca de 10 a 15 dias, vendendo seus produtos e trocando, né? E era então conhecido como as feiras medievais, tá certo? Aí também surge um outro detalhe, o surgimento do banco, né? Como assim, professor? As pessoas traziam as coisas para trocar, né? Alguns já tinham as suas moedas, outros simplesmente os seus pertences, as suas mercadorias, e num determinado momento começou a haver a necessidade de trocar por algo mais fácil de carregar, né? Que aí era então as moedas, que já trocavam mercadoria por moeda, mercadoria por moeda, mercadoria por moeda, tá certo? E tinha uma pessoa que fazia isso, né? Era ali uma pessoa que ficava sentada num banco, conforme a gente viu nas aulas, né? E essa pessoa, né, todo mundo que vinha com a mercadoria, passavam por aqueles banquinhos, né? Aquelas pessoas ficavam sentadas no banco, trocava sua mercadoria por dinheiro, com esse dinheiro podia comprar outra mercadoria, né? Aí surge a figura do banco, tá certo? O banco, então, faz relação a essa atividade da pessoa que ficava sentada num banquinho trocando moeda, tá? Que evoluiu aí para as casas bancárias que a gente conhece hoje, né? Vem daí, tá bom? Então, esse movimento todo, né, de comunidades organizadas, mais gente vivendo, né, a presença de uma troca melhorada com a presença da moeda e dos banqueiros, né, então começam a surgir umas comunidades mais organizadas, que já é as pequenas cidades, tá bom? Essas cidades, né, elas, logicamente, que quem viviam ali eram as pessoas que tinham melhores condições financeiras. Quem tinha melhor condições financeiras? Eram as pessoas que praticavam o comércio, né? Eram os mercadores. Esses mercadores vão receber o nome de burguês. Por que burguês? Porque tem dinheiro, né? E aí esses burgueses começam a fazer surgir uma nova sociedade, a sociedade da burguesia, né? Como assim, professor? Eles se mudaram para regiões, né, onde ficavam próximos uns dos outros, né, geralmente era um cercamento dessa comunidade, né, cercamento na prática mesmo, né, muro separava então as comunidades dessas cidades, né.
que é chamada cidades medievais, aonde quem morava do lado de lá desses muros? Os burgueses e os nobres, ou seja, eram pessoas que tinham dinheiros, né? Artesãos também, enfim, era uma população um pouco mais abastada, vamos dizer assim, né? Que tinha um pouco mais de dinheiro. Então, era conhecido como os burgueses, né? Que moravam ali naquelas cidades, tá bom? Essas cidades também, volto a dizer, geralmente elas eram feitas, construídas, né? Ou habitadas, como queira, próximos àquelas feiras que o professor falou agora há pouco, próximos a rios e lagos, né? Porque aí era uma oportunidade de ter um melhor desenvolvimento próximo a onde tinha muita água, tá bom? E aí então, gente, começa a surgir nessas pequenas cidades, né, os centros urbanos, embora ainda muito precário, né? Porque não tinha coleta de lixo, não tinha iluminação pública, enfim, né? Não tinha asfalto, né? Eram cidades medievais, né? Cidades que não tinha uma infraestrutura urbana, né? Mas é importante por quê? Porque isso propôs uma evolução do surgimento das cidades como a gente conhece hoje, tá bom? Eu chamo a atenção de vocês também, né, que aquela organização ali dessas cidades entre muros, né, começaram a surgir então algumas associações, né, associações para cuidar, por exemplo, da questão do lixo, associações para cuidar da questão do comércio, né. Então começa a surgir aí, né, uma organização do povo, né. Isso impacta diretamente no sistema de governo da época, que era o reinado, né? E agora com essa nova organização de associações vinda do povo, começa-se aí a se questionar se é mesmo necessário, né, aquele poder do rei ou não, né? Ou se não seria necessário talvez a própria comunidade se organizar para poder viver melhor politicamente, né? Daí vem a ascensão da burguesia no poder que a gente vai ver em outras aulas futuras, tá bom? Gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Espero ter ajudado vocês aí nessa revisão da nossa terceira aula para vocês responderem os exercícios de vocês, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.